Começando mais um Resenha 87 para vocês, eu sou Caio Bianchi e vamos falar sobre a vitória do Palmeiras em cima do Guarani. O Palmeiras mais próximo do time ideal para disputar o derby ou o Palmeiras ainda falta ajustar o elenco para encarar o Corinthians no primeiro derby do ano? O Palmeiras pode sair vencedor e aí, meus amigos, dar uma guinada nesse Paulista. Lembrando que o Palmeiras é o atual campeão do Paulista, então ainda é o favorito, na minha opinião. Falam muito em quarta força, mas eu não acredito nisso. O Palmeiras tem um baita de um elenco que não mudou muito do ano passado para cá, né? Foi colocado algumas peças, saíram alguns jogadores, até agora. Quem tá jogando é o Facundo Torres. Não tá jogando, eu acredito que tudo que pode jogar, pode render mais. É um bom jogador, né? O Palmeiras ainda com esse imbróglio do Rony, decide, não decide, o Rony fica, não fica. Mas eu acredito que o Facundo Torres ainda vai se adaptar nesse elenco do Palmeiras. Agora falando um pouco sobre o jogo contra o Guarani, o Palmeiras, né, não precisa falar muito, o Palmeiras com o Maurício, com o Veiga muito bem, o Estevão voltando a marcar, e aí fica muito difícil do Palmeiras não sair vencedor. Quando o Veiga, e isso eu falo faz algum tempo, quando o Veiga está no seu melhor dia, quando o Veiga está realmente com vontade de jogar, fica difícil do Palmeiras perder. O Veiga é muito importante para o Verdão, é um baita de um jogador, e toda vez que o Veiga ele está disposto, está com disposição para jogar, fica muito difícil do Verdão perder. O Maurício jogando muito bem, o Facundo Torres ainda em adaptação, o Estevão voltando a marcar, muito importante, o Estevão é fundamental para esse time do Palmeiras, a zaga ainda, o Gustavo Gomes, né, muito bem, o Murilo também, e o meu destaque principal fica para o Richard Rios, que está jogando muito. Parece que depois que quiseram contratar aí o Vila Sante e o Andreas Pereira, parece que o Richard Rios assumiu a vaga ali e falou, não precisa de contratação que eu tomo conta. E minha menção para esse jogo e para outros jogos passados fica para o Richard Rios, que jogou muita bola e vem jogando muito. Parece que o cara tá com o físico em dia e merece toda a titularidade, isso eu não tenho dúvida. Agora vamos falar um pouco sobre a entrevista do Abel, né, que o Abel foi muito criticado pelas falas deles no jogo contra o Red Bull, a respeito da comparação dele com o Klopp, e o Abel, mais uma vez, como toda coletiva, ele vai de forma on fire, né, ele vai de forma agressiva já para a entrevista, e isso eu acredito que os repórteres já pegaram a manha do Abel. Então eu acredito que por conta disso eles vão de fato para provocar mesmo o Abel e não falar mais de jogo. E o que batem muito em cima do Abel é em cima de um 9. E o Abel já falou em outras coletivas que ele precisa sim de um 9. Agora, toda coletiva você ficar perguntando também, eu acho que falta um pouco de. Acho que os repórteres deveriam, né, reformular, né, fazer outro tipo de pergunta, porque você acaba sempre repetindo a mesma coisa. O Abel já falou em outras entrevistas passadas que o Palmeiras precisa sim de um 9, mas que aí fica nas mãos da diretoria, né, que hoje passa por Anderson Barros, passa pela presidente Leila, passa por outras pessoas, se vai contratar o 9 ou não. Eu ainda não acredito que. Eu acredito que vá contratar algum 9, tá? Mas não vai ser nessa janela, que parece que só se encerrou, que vai se encerrar. Mas o Palmeiras, ele precisa sim de um 9. E aí o Abel soltou para todo lado, né? E ele voltando aquele modo Abel de antigamente, né? Ele brigando, né? Tomando cartão amarelo na beira do gramado, a comissão técnica dele voltando a levantar do banco, falar, gesticular, cobrar o juiz, e isso foi muito importante porque mostra que os caras estão voltando, tendo aquela gana, aquela garra
Isso é muito importante, mas tem que lembrar sempre que o Abel é uma carta marcada. Toda vez que ele faz isso, ele pode tomar amarelo e até ser expulso e ficar fora de um jogo importante. Agora vamos falar um pouco sobre o derby. O Corinthians vem numa boa fase, o Palmeiras agora com esse jogo pega mais confiança. E eu acredito que o Palmeiras está mais próximo de um time ideal. Esse time contra o Guarani foi um bom time, agora faltam alguns ajustes. E eu acredito que o Palmeiras vem com força máxima para encarar o Corinthians nesse derby. E muito importante é ganhar esse jogo, né? Porque o Palmeiras está dentro do Allianz Parque. Curte, compartilha, comenta. Fica aí, valeu. Um abraço.